Oi, pessoal do sexto ano. Nesse vídeo eu vou falar sobre o sexto banco de atividades. Eu coloquei alguns tópicos aqui, que são questões que eu vou abordar ao longo do vídeo e que estão presentes aí nas atividades. Aqui, ó, do lado, eu coloquei assim, direito à educação de qualidade. Esse direito à educação, eu só coloquei aí para ilustrar, né, que é um direito inserido nessa expressão direitos humanos que a gente vai falar rapidinho daqui a pouco. E aí, aqui tem uma figura do personagem Armandinho, que é esse garotinho de cabelo azul, ele tem um animal de estimação que é um sapo. O Armandinho é um personagem que vai aparecer bastante aí nas atividades, porque várias tirinhas trazem esse personagem aí, o Armandinho. Bom, vamos falar da atividade, lembrando que é preciso colocar nome e sobrenome. O sobrenome é importante para o professor saber, né? No caso eu saber quem é você. Só simulei aqui um preenchimento, né? Eu coloquei PLPT, inventei um ano aqui, uma série, sexto E, coloquei o nome da escola. Se você não tiver a folha impressa e não for imprimir, você tem que colocar o cabeçalho na folha da atividade. E não esqueça de colocar o seu nome, sobrenome e a disciplina. Tem que colocar a disciplina, porque às vezes se você coloca a sua resposta, a escola não consegue identificar, né, de que matéria é. Então tem que colocar. O primeiro texto da coletânea é retirado desse gibizinho do Ziraldo, o autor. O Ziraldo foi quem criou o Menino Maluquinho, esse personagem. Aqui tem até uma imagem do Menino Maluquinho correndo com os seus colegas, e aqui ele está segurando segurando uma placa escrito Direitos Humanos. Então, eu grifei alguns trechos importantes do texto, e aí vocês também, quando forem ler, grifem aquilo que vocês acharem interessante, né? Porque ajuda a gente a entender o texto. Eu grifei algumas coisas e vou explicando para vocês. Bom, direitos humanos e Constituição Federal, eu coloquei CF aqui em cima, né? São coisas que são citadas aqui e é importante a gente tentar entender o que são esses conceitos. Então, ó, grifei aqui. Os direitos humanos estão em tudo que a sociedade faz, mas foram compreendidos aos poucos, isso é uma coisa importante. Então, os direitos humanos não são direitos que sempre existiram assim, a vida toda, todo o período da história. Não, eles surgiram. Surgiram como? Porque as pessoas começaram a fazer reclamações, a reivindicar, né? A exigir uma situação de vida melhor, e aí começou-se a pensar, né, o que as pessoas precisam para viver de uma forma legal, para viver bem, né? Quais são as coisas básicas que um ser humano precisa na vida? Esse tipo de coisa começou a surgir, né, como questão. Aqui eles citam um fato na história bastante trágico, né, que vocês estudam mais para frente, que chama Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, segundo o texto aqui, né, o resultado, lógico, o resultado de uma guerra é sempre muito trágico, né, as pessoas perdem, às vezes, suas casas, seu trabalho, entre outras coisas, né, guerra é sempre uma coisa violenta. Então, aqui, quando a guerra terminou, vários países se reuniram para tentar melhorar a vida de diversas pessoas que tinham suas vidas prejudicadas a esse trágico acontecimento, né? Então surgiu a ONU, Organização das Nações Unidas, que eu grifei aqui, ó. Vendo? Vou grifar de novo para vocês verem, ó. Organização das Nações Unidas. O que é uma organização, né? Essa é uma organização grande, internacional, uma organização que reúne diversos países. Vamos pensar num contexto nosso. Você, por exemplo, pode fazer parte do Grêmio da escola. O Grêmio da escola tem você, tem o seu colega, sei lá, do sétimo ano, tem o seu colega de uma outra turma, tem um do nono ano, vamos criar uma situação, uma hipótese, né? Todos esses colegas estão em turmas diferentes, em anos diferentes, têm questões diferentes, opiniões que podem ser diferentes, mas juntos vocês vão construir projetos, ideias para melhorar a escola. Então, pensa nessa associação de ONU, nessa organização internacional, com um grupo menor, como um Grêmio da escola, por exemplo. A ONU, ela fez um documento que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vários países que participam lá dessa organização assinaram concordando, né, mostrando concordar. Esse foi assinado em 1948, como está aqui, e juntos eles assinaram e concordaram que há algumas coisas que são importantes para a gente ter uma vida boa. Por exemplo, moradia,
acesso à saúde, à educação, são alguns dos exemplos. Esses direitos, eles se tornaram, então, fundamentais, como está escrito aqui, ó, direitos fundamentais, que são necessários para a gente. Aí aqui, ó, o gibizinho do Ziraldo, né, do Menino Maluquinho, diz assim, ó, os países que assinaram essa declaração passaram a fazer leis que ajudassem a garantir os direitos humanos em cada, né, no seu respectivo país. Então, no Brasil, a gente chama essas leis de Constituição Federal, que foi aprovada em 1988. O que seria uma Constituição que é federal? Aqui ele define assim, ó, ele traz uma definição legal que é o Manual de Instruções do Brasil. Isso é a Constituição Federal, o Manual de Instrução. Pensa assim, você tem um celular. Quando você compra esse celular ou ganha, ele vem com um manual de instrução. Nem sempre a gente lê, mas vem um manual, né? E é importante que venha para a gente entender o funcionamento daquilo que a gente adquiriu, desse produto. Então, o celular, se a gente for ler o manual, vai estar escrito o que você deve fazer para ele funcionar bem, para conservar também, né? Por exemplo, não deixar cair no chão, não deixar cair na água. Todas essas informações são importantes para que a gente consiga usar o celular de forma que ele funcione bem e que ele dure mais tempo, né? Que a gente conserve esse produto. Bom, o manual de instrução de um país, então, faz o quê? O manual de instrução de um país, da mesma forma, ele vai dizer o que é preciso para esse país funcionar, para que as pessoas possam ter uma vida decente, uma vida digna. Que precisa? A pessoa precisa de saúde? Precisa, e de qualidade, né? No caso, a gente tem o SUS, né? Esse atendimento, uma saúde pública, uma saúde que é pública, né? E a gente tem a educação pública também. Na nossa Constituição Federal, inclusive, a educação pública, ela deve ser de qualidade. Tem o termo qualidade lá na Constituição Federal, que é bem interessante. Ou seja, basta a gente ter acesso ao prédio da escola para ter acesso à educação pública? Não, a gente precisa de um conjunto de coisas para que essa educação seja de qualidade. Está lá na Constituição Federal. Bom, eu vou mostrar só, aqui tem um trechinho interessante também, ó, tá escrito assim, ó, para respeitar os direitos à educação, à saúde, trabalho e moradia, o país presta serviços públicos, que é o que eu tava falando, né? Quais serviços públicos que a gente tem no nosso país? Saúde, educação e assistência social, tem como exemplo aqui, né? Não é todo país que tem saúde pública, o nosso tem, né? O SUS, que é uma referência, inclusive, né? Para vários outros países. Aqui, ó, quando vocês lerem esse termo, vida digna, aqui está explicando o que é uma vida digna. É uma vida com acesso a direitos importantes. Bom, eu falei aqui, né, então, dos termos principais para ajudar vocês a entenderem o texto. Eu fiz até um esquema aqui, ó, coloquei assim, ó, escrevi ONU, a ONU, o que a ONU fez de importante? Ela indicou quais são os direitos humanos necessários para as pessoas, o quê? Viverem com acesso a coisas importantes. Quais são essas coisas importantes? Educação, exemplo, né? Moradia, saúde, e que inclusive estão na Constituição Federal, que é o nosso manual de instrução. Toda vez que a gente tiver dúvida, a gente pode consultar uma Constituição Federal. Eu não sei se eu tenho direito à saúde enquanto cidadão brasileiro. Será que eu tenho? Vai na Constituição Federal. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês um trechinho dessa Constituição. Olha aqui, ó. Aqui são os direitos sociais, né? É um dos capítulos, porque na verdade a Constituição Federal ela é enorme. Aqui é o capítulo 2 e que fala dos direitos sociais. Vou mostrar só o artigo 6º. Artigo 6º são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, etc. Olha que legal, o lazer também é um direito social, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem o artigo 6º riscado? Vários riscos, porque ele mudou. Então, se a gente for comparar, a gente vai ver uma diferença entre esse atual, que eu grifei aqui, e o anterior aqui, ó, esse que está riscado. Ele mudou em 2015, tem até o ano aqui, ó, 2015. O que mudou? Em 2015, foi inserido o termo transporte. Antes, o transporte não era um direito social no Brasil. É bem recente. O que é bastante interessante, porque a partir do momento que a gente tem algo que se transforma em um direito, a gente pode começar, né, a pensar, será que esse direito está sendo oferecido, né,
realmente, de uma forma que deveria. A gente tem, então, aí o transporte inserido em 2015. Ó, vamos voltar lá então, para as atividades. Essas atividades, esse é o primeiro texto. Aí depois a gente tem uma imagem aqui, o menino maluquinho, ele tá brincando de construir uma casa para ele. Pensa assim, o menino maluquinho construiu uma casa para ele. Olha como é essa casa. Ele pegou um pano, tá segurando com alguns livros e uma vassoura. Se uma pessoa constrói uma casa para morar dessa forma, ela tá tendo um acesso à moradia bacana? Esse direito à moradia ele foi realmente garantido? Olha o jeito que é a casa dele. Faz sentido alguém ter uma casa assim? Não, né? Então é isso que vocês têm que pensar olhando essa imagem para responder esse primeiro exercício, pensar nessa moradia dele aqui, ó, como que tá essa moradia? Não é para vocês pensarem a moradia aqui, a cozinha, parece que ele está na cozinha, talvez ele esteja na casa dele brincando. Pensar nessa moradia que ele conseguiu brincando aqui com pano, vassoura e livros. Bom, vamos lá. A segunda questão é para assinalar verdadeiro e falso nesses espaços que estão aqui, né? Colocar V ou F. Está relacionado ao texto que eu expliquei para vocês. Aqui nesse quadradinho está explicando quem é o Armandinho. O Armandinho é um garotinho que é questionador, bastante crítico a diversas coisas, né? Ele tem o desejo de mudar o mundo, de tornar o mundo melhor. Essa primeira tira do Armandinho fala do artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que declaração é essa? Aquela que eu falei do texto com vocês. A ONU criou essa declaração, dizendo quais são os direitos necessários para que a gente possa ter uma vida bacana. E vários países concordaram e assinaram. Quando esses países assinam, eles estão se comprometendo a fazer, né, projetos, a propor coisas em seus países que possam garantir esses direitos aos cidadãos. Então, ó, artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Quando a gente lê esse artigo 1 assim, né, ele soa difícil, não é uma coisa fácil de entender, mas a imagem ali do Armandinho ajuda bastante a gente. O Armandinho aqui, né, ele tá, acho que mais pensando nesse artigo aí, né, e aí no terceiro ele toma uma atitude, ele tá agindo com um espírito de fraternidade, como tá aqui no terceiro quadrinho. Por quê? Ele tá ajudando seus colegas, né? Você vê que ele tá num patamar acima aqui, ó, e tá ajudando o coleguinha a chegar também nesse patamar junto com os demais colegas, né? Aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso de acordo com essa tirinha aqui. Bom, aqui tem uma matéria que fala de uma palestra que o Alexandre Beck deu na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. O Alexandre é o autor, é quem criou esse personagem, o Armandinho. Ele vai falar aqui sobre direitos humanos, né? E sobre a função das tirinhas que ele faz. Ele diz que ele busca com as tirinhas, ó, conscientizar as pessoas sobre questões que importam, por exemplo, preservação do meio ambiente, ou determinado valor que ele acha importante a gente ter na vida, como solidariedade, etc. Aqui também ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ó, pelo fato do personagem ser criança, acaba sendo visto também por crianças e adultos, e os adultos costumam, se identificar com ele, ou seja, ele diz que o Armandinho é criança, então ele acaba também sendo acessível nas historinhas para as crianças, mas chama a atenção dos adultos também, né? Porque os adultos leem como se o Armandinho fosse um filho, daí ele diz, né? Um sobrinho, alguma criança próxima. Então ele consegue atingir mais de um público com as tirinhas dele, é isso que ele está dizendo. Bom, aqui é para assinalar a alternativa correta, de acordo com esse texto aqui. Aqui tem uma outra tirinha do Armandinho que ele está fazendo uma reflexão sobre a escola. Então ele diz assim, ó, não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Então o Armandinho está expandindo o conceito de escola. Escola não é só um espaço que eu vou para aprender história, português, matemática. Mas eu aprendo com as pessoas também, né? Eu conheço pessoas de outros lugares que têm famílias que não são a minha família, então tem questões diferentes, né, ideias diferentes, às vezes uma opinião que é diferente. Então a escola também é um espaço da gente conhecer os outros e aprender com os outros, né? Não só conteúdo, mas coisas das relações que a gente vai construindo.
Uma outra tirinha aqui, essa tirinha vai falar de questões da nossa língua portuguesa. Lembra que eu coloquei aqui em cima? Às vezes a tirinha vai discutir alguma questão mais de um valor, né? Um valor importante pra gente, por exemplo, a escola, a educação é um valor. Aqui vai discutir uma questão da língua. Então tá assim, ó, adoramos cestas. Que cesta? Olha aqui, ó, o objeto tá desenhado. Adoramos cestas. O Mandinho tá descansando. Adoramos cestas. E aqui ele parece que tá indo se divertir, né? Ó, a imagem aqui ajuda a gente a entender o conceito, que é diferente, apesar da gente falar muito parecido, né? Só cestas que mudam um pouco porque a gente costuma abrir esse a ortografia é diferente. Esse escreve com C, com S, esse também é com S, mas tem um X aqui, que é sexta-feira. Então, a gente tem, quando vai ler uma tirinha, a gente lê o que está escrito, mas a gente lê também a imagem. A imagem é muito importante. Se a gente não soubesse o que era sexta, a gente consegue identificar aqui, ó. É um descanso, né? Geralmente é esse de repouso, descanso que a gente faz após o almoço. Aquela dormidinha. Bom, aí vocês vão assinalar verdadeiro e falso aqui. Aqui, ó, tem uma outra tirinha bastante engraçada. Aqui tem uma quebra de expectativa, inclusive eu anotei aqui que o humor às vezes traz essa quebra de expectativa, já vou explicar o que é. Antes, ó, tem um significado da palavra lançar, e aí aqui tem 2 significados. A gente vai ler os 2 significados para então ver o que tem ali na tirinha. Algum desse significado vai estar ali sendo abordado, ó. Sempre dizem para eu lançar um livro, e então, legal, e quando será o lançamento? Agora. Aí ele lança o livro. Esse lançar o livro, ele jogou o livro, né? Não era o mesmo sentido que a garotinha estava entendendo. E a gente, enquanto leitor, também não estava ainda entendendo que ele ia fazer isso, né? Aqui houve uma quebra de expectativa, porque a colega dele esperava algo que não foi o que o Armandinho fez. A expectativa dela foi rompida, quebrada. É igual a gente. A gente também pode pensar que quando ela pergunta no segundo quadrinho e quando será o lançamento, que a gente vai entender que ele vai dizer, o lançamento vai ser sábado à noite, vai ser mês que vem, né? O lançamento do livro, a divulgação do livro, esse evento, né? Para divulgar o livro. E aí ele faz uma outra coisa. E aí é engraçado, gera humor e quebra a nossa expectativa. Não é o que a gente estava esperando e nem o que a garotinha estava esperando. Por isso que é uma quebra de expectativa. Aqui, ó, tem a presença do humor nessa tirinha. Vamos ver, ó. Tem dias que não passa nada de bom na TV. Então aproveita para limpar seu quarto. Agora a TV parece mais interessante. Então o Armandinho aqui, né? Malandrinho, porque no segundo quadrinho aconteceu alguma coisa aí que ele não quis muito participar, então ele mudou de ideia, ele repentinamente mudou de ideia. No primeiro quadrinho ele acha que a TV só passa coisa desinteressante. No terceiro ele já vê, ó, na imagem a TV tá reproduzindo a mesma coisa que no primeiro quadrinho. Ó, o primeiro e o terceiro quadrinho a TV tá exatamente igual, ele nem mudou de canal, né? Outra tirinha que vai criticar um comportamento, no caso de um adulto. Não sei se vocês repararam, mas todas as tirinhas do Armandinho, os adultos aparecem só nas pernas, ó. É sempre assim, o adulto ele não aparece inteiro. Eu nunca vi uma tirinha do Armandinho que tem um adulto com inteiro o rosto, né? Somente as pernas. Só as crianças têm visibilidade na tirinha do Armandinho. Então, a mulher diz assim, ó. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Ele tá dando uma bronca aqui, né? Nessa mulher. Porque ele meio que tá dizendo, tentem, ele tá se referindo aos adultos no geral. Ele tá falando com ela, mas tá se referindo a essa faixa etária, essa geração, né? Então, ele tá dizendo, olha, vocês estão destruindo tudo, então tentem não destruir, porque, né, eu quero cuidar da natureza. Então, me permita fazer isso. Ele tá meio que dizendo isso, né? Então, vocês vão responder, pode-se dizer que atira pode-se dizer que atira acima, critica o comportamento de quem? Assinale a alternativa correta. 11. Observe a tira a seguir. É preciso prestar atenção nas falas e nas imagens para que você possa compreendê-la. Explique com letra legível o que você entendeu. Você vai explicar com suas palavras o que você entendeu dessa tirinha. Uma dica. Não sei como começar o texto. Vamos olhar a imagem e o que está escrito. A tirinha precisa dessa leitura da imagem junto com o que está escrito. Então, começa assim. Amar não é egoísmo nem posse. Tem uma definição negativa do que é amar. Amar não é egoísmo nem posse. Aí tem um passarinho aqui.
a coleguinha dele tá apontando alegre, o Armandinho tá chegando com uma gaiola. Segundo quadrinho, nem satisfazer a própria vontade. Ó, o Armandinho, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá retirando a grade da gaiola, ó. Depois, terceiro quadrinho, amar é querer bem ao outro, é generosidade. Terceiro quadrinho traz uma definição positiva. Amar é isso. Primeiro e segundo quadrinho é uma definição negativa. Amar não é satisfazer a própria vontade no segundo quadrinho e nem egoísmo e nem posse no primeiro quadrinho. No terceiro quadrinho, o que tem na imagem? O Armandinho retirou, olha aqui, ó, toda a grade, a gaiola se transformou numa casa onde os passarinhos podem entrar e sair à vontade, com liberdade. E eles têm acesso também à comida que ele colocou aqui, né? Então, a definição de amar que ele está trazendo ali está associada, relacionada com a imagem, né? Que tem em cada quadrinho. Como que eu posso explicar isso? De várias formas. Eu vou dar uma ideia. Como que você pode fazer se você estiver achando difícil? Explica um quadrinho de cada vez, começa pelo primeiro. Então, vou colocar assim, ó. Vou explicar o primeiro e o segundo junto, porque eles são uma característica próxima, semelhante, ó. O primeiro e segundo quadrinhos, no plural, porque eu falei de dois, né? Primeiro e segundo. O primeiro e o segundo quadrinhos apresenta uma definição negativa do verbo amar. Aí comecei, tá vendo? Expliquei o primeiro e o segundo em relação ao que está escrito aqui, ó. Posso falar em seguida da imagem. A imagem nos ajuda a entender que o conteúdo dessa definição. Ó, tá vendo que eu tô separando sílaba porque não coube ali? Sempre começa com letra maiúscula, dá aquele espaçamento. Bom, eu não vou continuar, porque eu vou deixar vocês terminarem. É uma ideia, né? Tem outras formas de fazer? Tem. Ah, não gostei desse trecho aqui, quero fazer diferente. Pode. Por exemplo, falar do terceiro. Já o terceiro quadrinho, uma definição positiva. Por que eu coloquei essa vírgula aqui, né? Eu coloquei assim, ó, vou ler de novo inteiro. O primeiro e o segundo quadrinhos apresentam... Opa, tem que estar no plural aqui, ó. Não vai ficar um erro de concordância. Então, peraí, ó, preciso concordar. Porque eu tô falando de dois quadrinhos, né? Eu preciso deixar o verbo no plural. O primeiro e o segundo quadrinhos apresentam uma definição negativa do verbo amar. Já o terceiro quadrinho apresenta, só que eu não coloquei o verbo para não ficar repetido, ó. Então, eu coloquei uma vírgula no lugar desse verbo. Já o terceiro quadrinho, vírgula, uma definição positiva. Eu tô falando da parte escrita, falta eu falar da imagem. Aí fica com vocês, que aí senão eu vou dar a resposta inteira. 11. Ao longo da coletânea de atividades, você aprendeu que as tirinhas podem. Aí tem vários pontos aqui que a gente viu ao longo da coletânea. As tirinhas podem fazer a gente dar risada, trazer humor, pode criticar ou questionar um comportamento de um grupo, pode brincar com alguma coisa da nossa língua. A última atividade, vocês vão fazer uma carta. Pensa nessas ideias do que a tirinha, né, faz, né, a finalidade da tirinha. E no Garoto Armandinho, para escrever uma carta para um colega seu. Ah, mas não tem nenhum colega meu que gosta de tirinha. Não importa, é para você imaginar essa situação. Você pode criar um colega, se você não tem um colega que gosta de tirinha. Eu vou imaginar uma colega aqui, ó. Como que eu começo a carta? Ah, vou começar com a data. Aí meu colega vai receber minha carta e saber quando eu escrevi, ó. Campinas, 11 de setembro de 2020. Vou começar assim. Olá, fulana. Quanto tempo estou... Vou separar aqui porque não vai caber. Estou com muita saudade. Gostaria
Peraí, você me perguntou, de conta que a pessoa me perguntou, minha colega, né? Me pediu, vou colocar, perguntou não. Você me pediu uma indicação de tirinhas. Ó, peraí, vou colocar mais pra cá, né? Eu gosto muito das tirinhas do Armandinho, sabe? Enfim, aí depois não vou fazer inteira, né? Aí eu vou falar aqui por que eu gosto das tirinhas do Armandinho. Pensa no que você leu aqui na coletânea. Ah, eu acho engraçado, ao mesmo tempo ele é um menino muito inteligente, ele questiona as coisas, ele tem um desejo de mudar o mundo quando ele acha que não tá, que ainda tem coisa que não está bom. Enfim, no mínimo 10 eu posso parar aqui ou eu posso escrever até a 15. Vamos supor que eu escrevi 12, aí aqui eu quero terminar. Posso falar beijos, espero que nos encontremos em breve. Eu vou colocar Stephanie. Aí, terminei a carta. Então, essa é a estrutura. Aqui vocês vão, né, preencher mais coisas de acordo com o que vocês quiserem. Então, é isso. Ou manda para um colega que você tem mesmo, imagina que ele realmente pediu uma dica, né, de tirinhas, que ele quer conhecer, ou imagina uma situação, um colega. Espero que eu tenha ajudado vocês, é isso. E bom estudo. Até mais.